Como Deus reage quando ele está completamente irado? Graça e paz aprofundados, aqui Luiz Carvalho do nosso canal Aprofundando em Deus. Hoje nós vamos falar do penúltimo capítulo de Oséias, Oséias 13, onde nós vamos ver a ira do Senhor contra Israel. O que vai acontecer? Gente, coisa pesada, vocês vão ver. Realmente, o livro de Oséias como um todo é uma grande exortação, não é um livro fácil de se ler, porque realmente o que acontece é que com as consequências do pecado de Israel não são simples, são graves. A gente viu que Israel chegou a ficar 1900 anos sem terra, sem pátria, sem governo próprio, por causa da sua desobediência e dos seus pecados. É isso que nós vamos ver aqui. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curta o seu joinha, ajuda muito a gente. Comente aqui também. 5am todos os dias de manhã para você participar. Hoje foi uma grande bênção. Hoje no 5am teve oferta, teve abraços, teve choro, teve profecia, teve libertação. Se você não está no 5am, olha, vou te falar uma coisa, viu? Sei não é crente não, como diz André Valadão. Mas simbora, vamos lá, porque no 5 a gente aprende a ler a Bíblia todos os dias e quem participa tem sido realmente transformado, como aconteceu hoje de manhã no nosso encontro. Vou começar aqui com a segunda metade. Estou com duas Bíblias aqui, gente. O negócio aqui é profundo, é aprofundando em Deus. Bom, nessa minha Bíblia aqui da esquerda eu vou ler e nessa aqui tem alguns comentários para fazer para você. Muito bem. No capítulo 13, no versículo 1, na segunda metade, está escrito assim: mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Então o que eu tenho aqui anotado, o que eu percebi aqui, se começou a morrer? Nós estamos falando aqui do iminente julgamento e condenação de Israel. Israel tinha dignidade, Israel tinha poder, só que ele voltou para a idolatria. E aí, assim como Adão, quando Adão comeu do fruto proibido, Adão e Eva, eles morreram espiritualmente. Israel, quando ele volta para a idolatria, quando ele come, entre aspas, de outro fruto proibido, que são deuses, não permitidos por Deus, eles também morrem espiritualmente. Então se torna uma nação morta espiritualmente, é que o texto está dizendo aqui também. E nós, como cristãos, nós temos poder, nós temos dignidade moral. No entanto, quando o nosso coração é governado por Cristo, porque se você também, como cristão, começar a se entregar para outros deuses, começar a se entregar a práticas, essa morte espiritual, como diz o texto aqui e o comentário, ela pode chegar na sua vida também. Muita gente fala assim: ah, Luiz, uma vez salvo, sempre salvo. Será? Será mesmo que se você está salvo e você começa a se voltar para outros ídolos, outros Baals, começa a rejeitar o Espírito Santo na sua vida, será que você vai ser salvo para sempre? Ah, uma vez filho, sempre filho. Será? Será mesmo no sentido da salvação? Porque a própria palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a própria palavra diz que existe uma condição para a salvação, que é, primeiro, receber Jesus como Senhor e Salvador. Depois você precisa perseverar. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que aqui no final dos tempos, alguns vão falar: mas Jesus, em seu nome eu não expulsei demônios, em seu nome eu não profetizei. Jesus falou: aparte-se de mim que eu não os conheço. Então muito cuidado, irmão. Vigia. Vigia de verdade, não é brincadeira não. Esses textos aqui, que sempre estão apontando para Cristo, eles são um grande alerta. O Antigo Testamento nos alerta muito sobre a questão do temor e da santidade. Versículo 2 diz assim: agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesão. Dizem desse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos em forma de bezerro. Cara, eles chegam a beijar os ídolos aqui, uma prática horrível, sabe? Uma prática de fazer ídolo com a prata e com o ouro que o próprio Deus deu para eles. Então imagina, Deus abençoa eles com recursos e eles fazem imagens para outros ídolos. Vocês entendem por que essa nação sofreu tanto? Vocês entendem porque a ira de Deus afetou Israel? Qual ídolo será que você está beijando na sua vida? O ídolo não é só uma estátua. O ídolo pode ser uma pessoa, pode ser uma música, pode ser um artista, pode ser sua cama, pode ser o seu celular. Quanto tempo por dia você passa rolando a tela do seu celular e quanto tempo você passa orando, lendo a palavra? Você já comparou? Será que é 10 horas aqui no Instagram
e 5 minutos com Deus? Olha a idolatria aí. Olha, olha o beijo no ídolo aí. Você está beijando por 10 horas no Instagram e está tendo, sabe, uma gota de Deus no dia. Uma gota, sabe? Conta-gotas de Deus e rios de outra coisa. Terceiro versículo diz assim: por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que no redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai da chaminé. O que é isso aqui? O que é uma neblina da manhã, um orvalho bem cedo, uma palha, uma fumaça? Sabe o que é isso aqui? São coisas sem valor, são coisas breves, coisas que chegam e vão embora. Assim como você acende um fósforo, aquele fogo que sabe, e evapora. É isso que eles serão isso, serão uma coisa sem valor. Sem Deus nós não temos valor. Sem Deus a gente é uma coisa assim que é só barulho, pá, pum, é um traque que pá, e acaba. E não se sustenta. Nós não nos sustentamos sem Deus. E no versículo 4 ele diz: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Então aqui ele fala, a maior glória de Israel aqui era que o Senhor era o seu Deus, era o seu provedor, era o seu pastor. Então esses títulos aqui, como está colocando aqui, de Deus e Salvador, apresenta essa deidade, esse poder de Deus, aquele Deus que salva. Então ele está falando tanto que ele está colocando aqui as suas características aqui na mesa. E aí eles reconhecem outros deuses, assim como infelizmente na igreja, muitos dentro da igreja e às vezes muitos cultos levantam outros deuses. Que outros deuses, Luiz? Como assim? Dinheiro? Mamon, o deus Mamon. Quando a igreja foca mais no dinheiro do que em Deus, na própria igreja ela está focando em outros deuses. Mamon, entendeu? Tem muito cuidado com como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a idolatria na igreja, idolatria de pastor, idolatria de ministro de louvor, idolatria do próprio templo, do próprio nome da instituição, que muitos colocam acima do próprio Cristo. Se o local não for cristocêntrico, com Cristo no meio, pode estar correndo risco de idolatria, sim. Versículo 6 diz assim, versículo 5, aliás, eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Então Deus lembrando que Ele que cuidou, Ele que foi bênção, naquela terra seca, onde nenhum outro poderia cuidar deles. Nenhum outro, não tinha recurso, não tinha nada. Ele está lembrando, gente, vocês sobreviveram lá, naquela terra seca, sem nada, receberam maná, receberam codornizes, tiveram água, os seus sapatos, suas roupas não ficaram gastas, é porque eu estava lá. E esse povo parece que não reconheceu a Deus. Aí versículo 6, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e se esqueciam. Quantas vezes, eu falo por mim também, quantas vezes que quando Deus, quando a gente prospera, vem do Senhor, Ele nos dá a condição de prosperar, a gente como filho, e a gente esquece dele. O que aconteceu comigo de esfriar nos momentos que Deus mais me prosperou, que eu fiz muitos recursos materiais financeiros, muitas vezes eu esfriei. Aí Deus falava que, agora que eu te prosperei, agora que você esquece de mim. E aqui Israel, correndo o mesmo risco, será que você não está correndo esse risco? Então uma oração que eu falo, Senhor, quanto mais o Senhor me prosperar, mais me dê generosidade, mais me dê humildade, mais me dê vontade da Tua presença, mais me dê fome pela Tua palavra. Você deve fazer essa oração também, para você não correr o risco de se ensorbebecer, achando, esqueci a palavra, vocês entenderam, né? Achando que é do braço de vocês. Isso, amém? Versículo 9 diz assim, você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. O versículo por si só já explica, né? Eles deram as costas para Deus. O que acontece quando a gente dá as costas para Deus? Eu dei as costas para Deus, vai chegar uma hora que Ele vai dar as costas para a gente também. E foi o que aconteceu com Israel. Deus não faz isso no primeiro momento. Para Deus chegar ao ponto de dar as costas, é porque Israel deu as costas muito, muito antes e de uma forma muito mais forte. E finalmente quero terminar com o versículo 10,
Não, então é esse mesmo, esse é o último versículo. Bom, então, gente, eu encerro com esse versículo para que a gente lembre que a gente nunca pode dar as costas para Deus. Por quê? Deus é misericordioso, Deus é paciente, só que Deus não é bobo também. Se uma hora que a gente está adorando tanto outros deuses, tantas outras coisas na nossa vida moderna, eu citei exemplos aqui do que pode ser uma idolatria, Instagram, celular, pessoas, uma hora você pode perder essa presença. Mesmo como cristão, mesmo como filho, você pode perder essa presença. E as consequências serão as piores possíveis na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que nós nos mantemos na sua presença. Senhor, nos blinde, Pai, de toda ação do inimigo que tenta nos distrair, que tenta nos tirar da tua presença. Ô Pai, declaro, Paizinho, que nós somos filhos amados, obedientes, que buscam a sua presença todos os dias. Nos dê mais fome da sua presença, mais sede da tua palavra, do seu entendimento. Nos dê maturidade, Senhor. Nos tira de toda distração, de tudo que pode nos tirar do seu caminho, nos tire, Pai. Nós declaramos agora presença, nós declaramos temor, temor pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manda esse vídeo para alguém que talvez esteja meio frio, se sinta que está friozinho, sabe, para algum grupo do WhatsApp aí, sabe, de uns pastor meio estranho, pessoal da célula que está focado mais na comida do que na palavra. Você sabe para quem se deve enviar esse vídeo. Você sabe, Deus vai tocar seu coração. Um grande abraço, eu te amo. Amém.